A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Queridos, hoje nós vamos meditar no capítulo 16 do Evangelho de João. E se o capítulo 14 foi um capítulo de consolar os discípulos, foi um capítulo de prometer o Espírito Santo, foi um capítulo de falar para que os discípulos não fiquem angustiados. Se o capítulo 15 foi um capítulo do Senhor dizer para eles que, embora houvesse um tempo de tribulação por vir, um tempo de dificuldade, que se eles permanecessem no Senhor, eles conseguiriam dar o fruto correto, e que quando eles dessem o fruto correto, eles glorificariam a Deus. E o Senhor vai dizer que Ele quer que as pessoas se amem uns aos outros, que os discípulos se amem uns aos outros, e que esse amor glorifica ao Pai e mostra ao mundo que eles realmente são discípulos do Senhor. O capítulo 16, que é o capítulo de hoje, vai dizer para nós do quanto Jesus realmente tem todo o conhecimento. Queridos, o nosso dia de amanhã já está diante do Senhor. Você consegue compreender isso? Sabe aquela preocupação que você tem no dia de hoje? Sabe aquela preocupação? Pois é, Jesus já conhece todo o fim dessa história. Jesus já sabe tudo o que vai acontecer amanhã. Ele tem o desfecho. Se vão contratar você naquela empresa, se vão demorar muito tempo para entrar em contato, se aquela pessoa realmente está apaixonada por você e vai tomar o próximo passo. Deus sabe de todas as coisas. E nesse capítulo, Jesus vai mostrar isso para os discípulos, porque ele vai falar de coisas que estão por vir. Inclusive, desde o princípio, ele começa dizendo assim no versículo 1, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. E aí ele vai dizer que os seus discípulos seriam expulsos das sinagogas e que aqueles que fizessem isso, aqueles que procurassem matar os discípulos de Cristo, fariam isso genuinamente acreditando que estavam fazendo isso para prestar culto a Deus. Nós sabemos, se você conhece o livro de Atos, você sabe que Saulo viveu exatamente essa condição. Ele concordou com a morte de Estevão, um grande homem de Deus, e ele estava ali acreditando que ele estava fazendo a obra de Deus e defendendo o Deus verdadeiro. Jesus estava antevendo situações que eles passariam. E ainda ele vai dizer, eu estou falando essas coisas, versículo 4, para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. O que Jesus queria dizer com isso? Será que Jesus ele só queria que as pessoas falassem, olha, puxa, é verdade, Jesus falou? Não, Jesus estava dizendo para eles o que estava para acontecer, para que quando acontecesse, eles tivessem convicção de que eles podiam ter paz, a paz de Deus, aquela que Jesus falou que ia deixar para eles, que não é igual a que o mundo dá. Porque se Jesus disse o que ia acontecer, significa que ele está no controle. Ele está no controle do amanhã. Era isso que Jesus queria falar para os seus discípulos. Inclusive, Jesus estava falando que ia para o Pai e ele sabia também o que estava no coração deles. Olha só o que diz aqui no versículo 6, ele fala assim, pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus sabia que aquelas notícias que ele estava dando, eu vou para o Pai, o meu tempo aqui, está chegando a hora, é chegada a minha hora. Para os discípulos, eles estavam olhando e pensando, do que se trata isso, Jesus? Tá tão bom com o Senhor aqui. Então, Jesus estava vendo que a tristeza estava enchendo o coração deles. Então, Jesus vai contar para eles uma coisa que eles não sabiam. Versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja,
Por que Jesus estava tentando dizer para eles, olha, é melhor? Porque enquanto Jesus estava na terra, queridos, ele era um. Então, onde Jesus ia, ele ia levando os seus discípulos, orando pelas pessoas, expulsando demônios, libertando. Jesus ia fazendo grandes milagres, multiplicando alimentos, alimentando a multidão. Agora, Jesus, ele era homem, 100% Deus, mas 100% homem. Ele era apenas um. Agora, se Jesus fosse para o Pai, então ele enviaria o Consolador, e o Consolador estaria com cada uma das pessoas que crê. Portanto, agora a gente já não dependeria, as pessoas, os discípulos não dependeriam mais de uma pessoa, mas eles teriam a presença do Pai em si, que iria convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que ia guiá-los em toda a verdade, como diz o versículo 13. Jesus vai falar que o Espírito da Verdade ia guiar eles em toda a verdade, ou seja, ia ajudá-los individualmente nesse relacionamento pessoal com Deus. Porque o Evangelho fala das boas novas, de Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, mas ele não veio aqui simplesmente para trazer a promessa. E quando eu digo simplesmente é com muito respeito, porque não tem nada de simples nisso. Jesus ele veio para morrer na cruz por mim e por você, mas isso está falando de uma nova vida com Cristo, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Assim como os discípulos daquele momento, daquela época também receberam o Espírito Santo e eles passavam a desenvolver um relacionamento com Deus. Não era apenas uma religião, não era apenas o sacrifício de um animal. Ao contrário, agora estava falando do dia a dia, estava falando do pão do dia a dia, estava falando de uma vida com Deus. Muito bem, então ele estava tentando dizer que a ida dele para o Pai era muito melhor. Mas será que essa era uma verdade fácil de engolir? Não sei. Versículo 20, Jesus vai dizer para nós que o coração deles ia ficar bem apertado. Olha o que Jesus fala. Jesus estava dizendo de coisas que ainda estavam por vir. Ele fala assim: em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Bom, quando Jesus morresse naquela cruz, realmente ia parecer que as trevas haviam vencido. Todos aqueles que desejaram a morte de Jesus por um tempo iam se regozijar de verdade, e eles não. Mas Jesus continua: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Por quê, queridos? Vou continuar lá no versículo 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Olha que coisa linda. Jesus estava dizendo: eu vou voltar, eu vou estar com vocês de novo. A morte não vai vencer, eu vou ressuscitar. E aí aquela tristeza que vocês estavam sentindo vai se transformar em alegria. Jesus estava dizendo para eles exatamente o que ia acontecer. Mas, apesar de Jesus estar dizendo, Jesus estava dizendo também: mas eu sei que vocês vão chorar, eu sei que vocês vão se desesperar, mas está tudo bem. E aí Jesus finaliza dizendo: peçam em meu nome. Peçam em meu nome. Vocês estão em mim, vocês estão limpos pela palavra. Se há alguma necessidade, peçam em meu nome. E ele vai dizer isso lá no versículo 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Então eles podiam pedir a Deus em nome de Jesus. E ele disse: Deus dará a vocês. E aí ele continua no versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante Jesus falar que se nós pedirmos em nome dele ao Pai, nós vamos sentir uma alegria completa. O que significa isso? Significa que, no nome de Jesus, que tem todo o poder, nós podemos clamar ao Senhor e colocar as nossas petições, os nossos pedidos. E a nossa alegria é completa por quê? Porque se Deus responder aquilo que nós pedimos, exatamente como nós pedimos, significa que a nossa vontade e a vontade do Pai era igual. Agora, se nós pedimos ao Senhor Deus algo em nome de Jesus e o Senhor não nos der, significa que Deus, que nos ama, que conhece o amanhã, que conhece o futuro, nos livra do engano e do mal.
E não dá para nós aquilo que não é bênção para nós. Então, a nossa alegria, ela pode ser completa, seja um sim que nós recebamos da parte de Deus, seja um não bem redondo, ou seja até mesmo um espere. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor algumas coisas e o Senhor não nos dá uma resposta, nem positiva, nem negativa. Jesus não abre a porta, Jesus não fecha a porta. Então, nós somos filhos bem obedientes, somos ovelhas que conhecem o seu pastor. Nós sabemos que quando o Senhor não abre e não fecha, a gente fica quietinho, esperando esse tempo, que muito provavelmente é um tempo de espera. E ainda nesse assunto de Jesus falar de coisas que estão por vir, ele vai terminar o capítulo dizendo que o tempo estava perto. Versículo 22 ele fala: eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Jesus sabia, queridos, não apenas que ele ia morrer, a maneira como ele ia morrer, mas até mesmo a solidão que ele iria passar. O quanto aqueles todos que estavam ali do lado dele e que o amavam de verdade, cada um deles ia para sua casa. E Jesus ia ter que passar por esse momento sozinho. Mas o versículo 33 é algo fantástico. É algo fantástico que Jesus disse de si e que eu e você nós temos que aprender com o exemplo dele e falar sobre nós. Ele fala assim no final do versículo 32: mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Nós temos que entender isso, meus queridos. Ainda que muitas vezes fisicamente nós estejamos sozinhos e abandonados, no momento mais difícil da nossa vida, porque, queridos, Jesus ele estava prestes a passar por um momento muito difícil, que era a morte da cruz. E não apenas a morte da cruz pelo sofrimento terrível que traz para uma pessoa morrer pendurado no madeiro, mas porque a morte de cruz de Jesus também trazia sobre ele o carregar das nossas dores e dos nossos pecados. O sofrimento que Jesus sofreu foi inimaginável. Mas, embora ele soubesse de tudo isso, e embora ele soubesse que ele estaria sozinho, Jesus ainda tinha paz, porque ele não estava, na verdade, sozinho. Ele estava com Deus. E eu e você, nós temos que entender isso. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, em que a gente talvez esteja só, sem ninguém perto, é isso que eu quero dizer. Na verdade, nós não estamos. Se você já foi abandonado por um amigo aí num momento importante, se você foi deixado para trás por uma pessoa que disse que estaria com você até o fim, até mesmo se seu próprio pai ou sua própria mãe te abandonou e você às vezes sente uma sensação de vazio, que você seja visitado por Deus, que o Espírito Santo de Deus fale com você, o Espírito da verdade, e ele revele para você que na verdade você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve com você, o Pai nunca te deixou, e que você possa ter a tranquilidade de acreditar que, ainda que nós precisemos de pessoas, ainda que nós amemos as pessoas, você e Deus são uma excelente companhia. É a melhor companhia que nós podemos ter. Muito bem, eu vou parar por aqui. Deus abençoe muito você e eu te espero no próximo episódio, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!